queria muito convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, de modo que a Tua igreja seja edificada, eu peço para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E que a palavra do Senhor possa cair no nosso coração e nos transformar. Oro também pela minha vida, por esse momento em que eu vou expor a Tua palavra, que o Senhor me ajude. Eu não quero ser pedra de tropeço, nem empecilho para a compreensão da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca em mim e ao mesmo tempo toque também no coração dos meus irmãos e dessas pessoas que irão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu me lembro que quando eu fui conhecer a Coreia do Sul, e vi aquelas igrejas monumentais, fiquei 15 dias lá na Coreia, em Seul, na igreja presbiteriana de Shinil. Shinil significa uma só fé. E quando eu fui lá com a caravana com os 40 pastores brasileiros para conhecer aquelas igrejas, cada igreja que eu entrava era assim, eu conheci igrejas com 198 mil membros, com 200 e pouco mil membros, conheci igrejas com 800 mil membros, conheci igreja com 4 mil membros, mas 4 mil membros é ponto de pregação, é congregação, não vale, né? 4 mil é muito pouca gente. Mas, quando eu conheci essas igrejas, à medida que eu conhecia a estrutura, à medida que eu conhecia os ministérios, as igrejas não eram igrejas como a nossa, assim, elas eram grandes complexos, é um complexo, tem prédio disso, prédio daquilo, é um negócio doido, né? Quando eu conheci essas igrejas, cada uma delas eu ficava me perguntando assim, o que é que faz uma igreja desse porte, uma igreja desse tamanho, funcionar tão bem, a ponto dela crescer tanto? O que é que leva uma igreja a funcionar tão bem e a crescer de modo extraordinário? É claro que vários pontos a gente pode trabalhar nesse aspecto. A igreja coreana, primeiro, ela é uma igreja de oração, né? Começa por aí? Talvez, porque além de eles serem uma igreja de muita oração, o solo daquela terra foi regado com sangue de mártir. Então, a Coreia do Sul, a independência da Coreia do Sul, nasce junto com o cristianismo e que explode, um cristianismo que foi altamente perseguido pelo exército japonês, mas todos ali que viveram o evangelho
principalmente na época da independência, foram perseguidos, sofreram, e o cristianismo nasce nesse contexto. O que mais? Envolvimento das pessoas da igreja? Sim, isso também contribui muito, mas não é só isso, tem um movimento de Deus nessa história. Eu me lembro de uma das histórias que eu contei aqui, de um pastor que estava na igreja, estava num ponto, numa casinha, num bairro, e o culto era ele, a esposa e as 2 filhas, tipo a minha família assim. E quantos anos eles ficaram assim? 7 anos. Já pensou? 7 anos, reunião, entra reunião de presbitério, relatório de presbitério, culto. Eu confesso que eu acho que eu já tinha deixado no meu 3º ano ali, estou chutando alto, né? Ele ficou no 7º ano. E o pessoal dizia assim para ele: rapaz, sai daí, acabou. Ele: não acabou não. Quando chegou no 8º ano, o bairro onde ele estava inserido, com um pequeno grupo, um grupo muito pequeno, fez assim o bairro, estourou, explodiu. E aí, 2 anos depois, esse bairro que havia explodido, explodiu ainda mais, bum! E um monte de prédio começou a nascer lá naquele local, tipo Águas Claras. Pois é, a igreja, que tinha 4, foi para 190 mil. Consegue fazer essa conta? Consegue fazer essa conta? Porque eu não consigo. Eu sou pastor, tenho aqui 200 pessoas, aí a coisa vai acontecendo que chega depois a 200 mil. Aí eu não sei o que eu faço da minha vida. Entendeu? Então, vários pontos podem ser elencados para a gente tentar definir, achar uma resposta. O que que evidencia uma igreja que funciona e que cresce? Eu voltei da Coreia com essas informações do meu coração sobre esse assunto, e depois de muito tempo esse assunto vira e mexe, acalma o meu coração, e vira e mexe ele volta. E aí na semana passada eu me peguei pensando novamente sobre esse assunto. Eu fui, há 2 semanas atrás, eu fui para um congresso em Campinas, muito bom, que falou sobre crescimento de igreja, e lá ouvi muita coisa, e pensei muita coisa, e voltei também. Acho que isso me fez relembrar um pouquinho das coisas que eu ouvi também quando eu fui para a Coreia. Eu não pretendo hoje, de modo nenhum, fechar o assunto sobre essa perspectiva de o que é que faz uma igreja funcionar e faz ela crescer. Eu não tenho essa pretensão hoje, não tenho tempo para isso, não estou com saúde para isso. O assunto é muito longo, como eu já disse, são muitos os fatores que conduzem uma igreja a funcionar bem e uma igreja para crescer. Mas hoje, particularmente hoje, eu quero me dedicar a 2 fatores importantíssimos, que sinalizam o funcionamento sadio de uma igreja e resulta no crescimento dessa igreja de forma maravilhosa e de forma orgânica. Pensando nisso, eu quero meditar nesse texto que nós lemos de Atos, no capítulo 2, de 42 a 47, mas antes de tentar responder o que é que faz uma igreja funcionar bem e o que faz uma igreja crescer, eu fiquei pensando aqui, o que acontecia com a igreja aqui primitiva, né? A igreja em Atos. O que acontecia com essa igreja? E eu fiz algumas perguntas para esse texto. É como se eu tivesse arrumado a minha mochila, entrado no texto e ter feito lá uma entrevista com os apóstolos e com as pessoas que estavam lá congregando com eles. A primeira coisa que eu perguntei quando eu li esse texto é: o que esse povo fazia? O que eles faziam? Você sabe? Sabe? Está aí no texto. É só vocês lerem o texto.
Está aí. Né? O que eles faziam? Olha só, versículo 42. Eu não projetei aqui, não tive tempo para projetar isso lá na viagem missionária, mas tenta acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Aí. Versículo 42. Eles estudavam a doutrina dos apóstolos. Então eles se reuniam e estudavam aquilo que os apóstolos ensinavam. A doutrina dos apóstolos é uma doutrina baseada em Cristo. Em Cristo. Segunda coisa, eles viviam em comunhão. Eles partiam um pão e eles oravam. Versículo 42 nos dá essas 4 informações básicas. No versículo 44 diz lá, reforça mais um pouquinho o versículo 42. Diz no versículo 44 que eles estavam juntos. Então, é um povo que estava sempre junto, um povo que se conhecia. O que mais que eles faziam? Versículo 45. Eles pegavam as suas propriedades, os seus bens, e eles vendiam. E eles pegavam o dinheiro dessa venda e oferecia o valor, distribuindo o produto para quem quer que precisasse dentro da igreja. Então, não tinha necessitado dentro da igreja, porque se tivesse, o cara ia vender alguma coisa para suprir a necessidade de alguém. Então, o que eles faziam? Eles supriam um ao outro, financeiramente. Isso precisa ficar claro. Eles supriam um ao outro financeiramente. A gente fala de suporte espiritual, sim, suporte espiritual, mas às vezes o suporte espiritual ele é realizado quando a gente coloca a mão no bolso para abençoar alguém. Tá? Isso acontece e deve acontecer. Que mais que acontecia? Que mais que eles faziam na igreja? Versículo 47. Coisa óbvia de uma igreja. Eles louvavam a Deus. Então eles estavam sempre cantando a Deus, estavam sempre reconhecendo a benignidade de Deus, eles estavam sempre reconhecendo que Deus era bom. Isso era o que eles faziam. Outra pergunta, onde eles faziam isso? Onde? Versículo 46 diz, unânimes no templo. Então a primeira resposta é que eles se reuniam no templo? Sim. Algumas dessas atividades que eles faziam no templo, eles se reuniam no templo. Mas também diz que eles partiam o pão de casa em casa, o que denota que essa igreja também era uma igreja que se reunia informalmente para viver o que eles estavam estudando na doutrina dos apóstolos. Então, eles faziam tudo o que faziam, onde? No templo e na casa de um com o outro. Terceira pergunta que eu fiz para o texto aqui, qual era o estado do coração dessas pessoas, com tudo o que eles faziam e onde eles faziam, como é que eles se sentiam? E aí, versículo 43 diz para nós, eles tinham temor, então eles respeitavam a Deus. Tudo o que eles faziam respeitando a Deus. Versículo 44 diz que os que creram tinham tudo em comum. Então eles tinham unidade, eles tinham intimidade, eles tinham algo que faziam deles um povo unido, junto, coeso. E por fim, versículo 46, eles tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles também tinham essa singeleza de coração. O coração deles era um coração leve. Eles tinham prazer de estarem juntos. Eles sentiam paz. Eles estavam tranquilos. Era bom, não era penoso. E esse era o estado do coração daquelas pessoas que estavam naquela igreja. E eu fiz, por fim, uma última pergunta investigativa. A última foi, qual era o resultado? Qual o resultado de uma igreja assim? E aí, 43. Versículo 43 diz que acontecia o quê? Prodígios aconteciam. Então, era uma igreja que eles tinham contato
com a manifestação sobrenatural da graça e do poder de Deus. Deus se manifestava no meio da igreja. Então, era uma igreja que tinha história para contar. Igual hoje, né, nas igrejas, né? A gente vem para a igreja, a gente tem cada história fantástica para contar do que Deus tem feito na nossa vida, né? História sobrenatural. Que nada, né? A gente não tem tempo para isso, né? A gente não tem tempo para isso. O nosso tempo se limita aos domingos. Vamos domingo na igreja. Vamos lá porque a gente tem que ir lá. Mas sem história, sem brilho nos olhos, sem testemunhar os prodígios que Deus tem realizado na sua vida. E a gente fica aqui como um amontoado de anônimos que não conseguem compreender a história um do outro, porque ninguém consegue verbalizar o que Deus tem feito e realizado na história um do outro. Então, a primeira coisa como resultado, obrigado, Léo, a primeira coisa que acontecia na igreja é que eles tinham prodígios como resultado dessa vida de igreja. A segunda ou terceira coisa, no versículo 47, simpatia do povo. Olha que interessante. Eles, não apenas eles gostavam um do outro, mas quem não era crente gostava do crente. Igualzinho hoje também, né? Igualzinho. Os crentes hoje são gente fina, não são chatos, não são cri-cris, pagam as suas contas com pontualidade, respeitam as diferenças religiosas, né? Os crentes são assim, um povo simpático demais. Tem até aqueles que, alguns pastores, coitados, né, quando vão fazer compra, lá na minha terra era na época ainda da fichinha. Não sei, aqui não tinha fichinha, tinha fichinha aqui em Brasília. Anota na minha ficha aí. Tinha aqui esse negócio? Não, né? Brasília é outro nível, né? Brasília já nasceu com cartão, passa no cartão. Mas lá em Leme, a capital do mundo, é uma tecnologia muito importante, a ficha. A pessoa anotava o seu nome, endereço, anotava o seu CPF, à mão, e aí você fazia a compra, ela anotava na fichinha, e depois de 30 dias você tinha que ir lá pagar. Tecnologia japonesa essa. Então, alguns pastores, quando iam comprar na ficha, quando chegam perguntando, qual é a sua profissão? Aí o coitado, né? Eu sou pastor. Não pode fazer fichinha não. Coitado do cara. Mas por que não pode fazer fichinha? Eu recebo salário. Recebe salário? Pastor, você recebe salário da igreja? Você está roubando da igreja, né? Aí o cara já, não quero comprar mais nada não, tchau, vou embora. Vou embora, desanima. Então, hoje, os crentes, o que a gente aprende como resultado da igreja, aqui em Atos, é que além de ser uma igreja amorosa entre si, quando eles estavam na rua, o povo gostava deles. O povo gostava deles. É um povo que conversava, um povo que tinha tudo em comum, que estava tranquilo. E terceira característica, no versículo 47, o terceiro resultado disso tudo, é que a igreja crescia. Olha que maravilha. Diz lá que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja ia crescendo. Ia crescendo. Então a igreja não estagnava. A igreja não precisava de planejamento estratégico. Vamos fazer um planejamento estratégico e reúne o conselho, junta a diaconal, liderança da igreja. Vamos traçar como é que está o nosso crescimento. Vamos ver como é que está o envolvimento evangelístico da igreja. Né? E vira um novelo, porque ninguém depois entende nada, não sabe quando começou e quando é que parou, né? Não, aqui a igreja crescia. Não tinha nada, aquela preocupação, não tinha congresso, né? Vamos fazer um congresso de crescimento de igreja, porque a nossa igreja não está crescendo, vamos pensar crescimento de igreja.
Não, a igreja crescia com naturalidade. Com naturalidade, era orgânico. É como uma criança. A criança está ali, se ela está crescendo, está tudo bem com ela. Se ela não está crescendo, é porque ela está dodói, está doente, acontecendo alguma coisa física com ela. A igreja é do mesmo jeito. Está crescendo, está tudo bem com ela. Se ela deixa de crescer, se ela para, o que é que está acontecendo? Onde é que está vazando a água do nosso pote? Onde é que está vazando a água do nosso barril? Que não está deixando a água encher até o topo do barril. Onde é que está vazando? O resultado em si mostra para nós que a igreja funcionava bem. Ela funcionava muito bem e ela crescia por conta disso tudo. Eu confesso que quando eu cheguei ao final do meu questionamento aqui no texto, eu fiquei um pouquinho frustrado. Confesso. Fiquei um pouquinho frustrado. Sabe por quê? Porque, assim, eu não encontrei aqui nenhum ministério desenvolvido. Eu não encontrei aqui gente promovendo igreja. Eu não encontrei aqui organizações. Eu não encontrei aqui no texto conferência missionária. Aliás, nós vamos ter conferência missionária semana que vem. Sábado, não sei se foi avisado. Não, sábado e domingo nós temos conferência. Depois no final eu falo. Então, eu não encontrei aqui organizações, eu não encontrei conferência missionária, conferência evangelística, conferência de crescimento de igreja, eu não encontrei aqui departamento internos, não encontrei aqui reunião de adolescentes, não encontrei isso, também não encontrei aqui planejamento estratégico. Agora, entenda uma coisa, esses pontos não quer dizer que eles são ruins, eles têm os seus devidos lugares, mas para nós, estes são os pontos que nós damos muita importância para que a igreja funcione bem, é ou não é? A gente valoriza isso aqui. Se tem isso aqui tudo dentro de uma igreja, ela está crescendo, voando, cheio de não sei quantos mil membros, cheio de ministérios, aquela coisa e tal, ela funciona muito bem. É ilusão, gente. Ela tem o seu devido lugar, essas coisas. Mas isso pode ser ilusório. Porque a igreja pode ter ministérios, mas pessoas podem não ter ministérios. A igreja pode organizar conferências, mas as pessoas podem não estar interessadas em viver o que está sendo pensado dentro da igreja ou dentro da conferência. A igreja ela pode ter inúmeros departamentos, mas todos eles podem estar falidos espiritualmente. A igreja pode ter um bom planejamento estratégico, mas isso não caracteriza a sua vitória e a vitória para aquilo que ela tanto almeja. Eu fiquei frustrado. E depois eu fiquei pensando, o que é que então sinaliza que uma igreja funciona e cresce, se não tem nada disso do que a gente está acostumado? 2 fatores, e que a gente está cansado de ouvir. 2 fatores, e a gente está cansado de ouvir dele. Mas sabe qual é o negócio? A gente quer sempre ouvir coisa nova, né? Tem que ter sempre alguma coisa nova, porque se não tem alguma coisa nova, não serve para o que a gente está querendo. E os valores antigos, a gente vai deixando para lá, vamos deixando quieto. Eu quero compartilhar então com você 2 fatores, ou 2 paradigmas, de uma igreja que funciona, de uma igreja que cresce, baseado nesse texto. O primeiro fator, olha só, hein? Abre bem o coração, que eu vou trazer uma revelação extraordinária agora, hein? Primeiro, comunhão orgânica. Comunhão orgânica. Não estou falando só comunhão, estou falando de comunhão orgânica ou natural. Quando eu me refiro de comunhão orgânica, eu não estou falando de
mais um programa de igreja. Vamos desenvolver a comunhão da igreja do Guará, presbiteriano do Guará, porque a comunhão do povo, a igreja cresceu e a gente não está conseguindo viver em comunhão. Então vamos desenvolver um departamento de comunhão. Vai falir. Vai falir. Eu não vou ter nem como cobrar você depois. Porque comunhão não pode ser uma estrutura apenas fria dentro de uma instituição religiosa. Uma igreja que funciona e uma igreja que cresce, ela vive uma comunhão orgânica, com naturalidade, sendo guiada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A igreja ela não precisa criar eventos para isso, porque é natural. Aí alguém fala assim: pastor, então ok, já que a igreja não precisa criar então um evento, já que a igreja não precisa criar um evento para comunhão, então mantém do jeito que está. Não é isso? Não. E aí nós temos uma tensão interessante no texto, porque diz o texto lá que eles viviam em comunhão, que eles partiam o pão de casa em casa. Como é que se parte o pão em casa em casa? Você pega o pão, vai lá na casa, deixa eu ver. Olha lá, eu falei que todo domingo Deus ia me revelar alguém, né? Então vai ser agora. Vai ser agora. Inclusive o presbítero Gildásio, meus irmãos, naquela segunda-feira, o Espírito Santo esteve sobre a mão daquele irmão. Então fique tranquilo que o Espírito Santo também estará sobre a sua mão, tá? Não, seu Altair? Isso. Isso, seu Altair. Se tua boca confessares, lá no céu também vão te confessar. Viu? Então imagine que o pastor chegue aí um dia da semana, vai lá na casa do seu Altair, da dona Miriam, chega lá do nada e diz assim: trouxe um pão, sem querer, trouxe um pão para cá. É assim, dona Miriam? A senhora vai olhar para mim e falar assim, desse jeito amorosinho da senhora: pastor, você está louco? Como assim, trouxe um pão sem querer? Ninguém chega na casa de alguém trazendo pão sem querer. É intencional. Viu, seu Altair? Grava essa palavra: intencional. O almoço é intencional também. Então, veja só, nós temos uma atenção, porque a comunhão orgânica, ela não é uma instituição que a gente cria, um departamento que a gente cria dentro da igreja. Não pode funcionar como um evento, mas ao mesmo tempo tem que ser intencional, porque nós temos que buscar isso, alimentar isso todos os dias da nossa vida. E a pergunta é: somos uma igreja que funciona? Somos uma igreja que cresce? Porque se somos uma igreja que funciona, então nós não criamos nenhum aspecto de comunhão para ficar em comunhão, nenhum departamento de comunhão dentro da igreja, mas intencionalmente nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. É com intenção. Mas essa é uma luta de todas as igrejas em grandes centros urbanos. É uma grande luta. Principalmente em igrejas em cenários urbanos, porque as igrejas em cenários urbanos, em grandes centros urbanos, elas tendem a dizer assim: não dá tempo, pastor, a gente trabalha o dia todo, né? Aí chega de noite, a gente quer dormir, não dá tempo da gente ficar aí com intenção de desenvolver relacionamento. Olha que interessante, essa semana eu li no Estadão, num site lá do Estadão, uma entrevista que foi feita com um sociólogo muito conhecido, chama Richard Sennett, e ele comentou um pouquinho sobre uma visita que ele fez em Brasília. E sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte:
na entrevista. Foi uma entrevista, é um blog de uma socióloga, e estava entrevistando ele, e olha o que ele disse. Ele disse assim: tempos atrás eu visitei Brasília, é bonita, mas eu fiquei horrorizado, as pessoas não se relacionam. Fiquei horrorizado, as pessoas não se relacionam. E aí, no decorrer da entrevista, o Sennett, ele diz um dos motivos pelos quais as pessoas em Brasília não se relacionam. Eu achei interessante. Ele diz: a nossa arquitetura favorece. E eu concordo com ele. A arquitetura de Brasília favorece isso. Favorece esse cenário de impessoalidade, de distância. Mas eu vou acrescentar, não é só de Brasília. Se você for também em grandes centros urbanos, também favorece isso. Águas Claras favorece muito isso. Muito. E eu concordo porque fato é que o contexto na cidade do interior é totalmente avesso a isso. É diferente. A mulher, ela sai 6 horas da manhã para limpar a sua varanda, e a outra 6 horas da manhã também está lá limpando, e elas se conversam, elas se falam, aquela coisa toda. E aí, no final da tarde, uma está lá e não sei o quê, ela vai receber o grupo pequeno na casa dela, está lá fazendo uma torta, a outra diz: que cheiro gostoso. Ela diz: você quer comer? Venha hoje às 20 horas aqui em casa. Ela vai, ouve do evangelho, e vai, daqui a pouco a mulher se converte. É assim. Quem mora em cidade interior sabe que isso funciona muito. Muito. Eu concordo com o sociólogo quando ele diz que aqui em Brasília as pessoas não se relacionam. Esse foi o meu primeiro susto aqui. E concordo também com ele quando ele diz que a arquitetura favorece. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A arquitetura não tem a última palavra na vida do remido pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos sim viver em um cenário urbano que favorece o descaso. Nós podemos sim viver num cenário urbano que favorece a falta de relacionamento, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito nos faz viver em comunhão em qualquer cenário que venha se opor à comunhão orgânica. O negócio é intencional? Vamos viver isso? Vamos viver isso? Vamos tomar um café junto. Vamos tirar um tempo da agenda para ficar junto. Vamos ser intencional na nossa relação para que ela se desenvolva de maneira orgânica e natural. Uma igreja que funciona é aquela que vive essa verdadeira comunhão. E vive a verdadeira comunhão não é como um programa, mas é como essa realidade orgânica e natural. E essa comunhão, ela colabora e muito para o crescimento da igreja. Colabora e muito para o crescimento da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas novas que chegam nessas igrejas, elas não ficam alienadas à comunhão e ao que Deus está fazendo na vida da igreja e ao que Deus está fazendo na vida das pessoas. Elas são inseridas na vida orgânica da igreja. Elas são inseridas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham em comum porque eles pensavam iguaizinhos? Não, porque a cruz do rei os unia. Eu não estou querendo que você pense igual a mim, não. Eu não estou querendo que você tenha os mesmos gostos que eu. Eu não estou pensando se você torce para o mesmo time que eu, se bem que eu tenho pena de você. Mas entenda uma coisa. Todo domingo é isso agora, né? Tá difícil. Até a gente levantar esse caneco, vocês vão ter que me aturar.
Eu não estou preocupado se você gosta ou não das mesmas coisas que eu estou preocupado se você vai me ajudar a viver o Evangelho intencionalmente, abençoando a minha vida e o meu coração. Então assim, não me dê desculpas, por favor, de que a arquitetura de Brasília tem um último ponto final na nossa conversa sobre comunhão intencional. É só você me convidar, eu vou para a sua casa, é só te convidar, você vai na minha casa, nós vamos romper com a arquitetura. E nós vamos romper com a falta de tempo, ou seja, o que for. Mas tem que ser intencional. E inserir as pessoas novas que chegam na nossa igreja para viver essa realidade. Tem muita gente que chega na igreja e fica perdidinho, não sabe o que está rolando. Não entende nada do que está acontecendo na liturgia, não entende nada do que o pastor está pregando, depois vai embora e ninguém chega na pessoa. Ah, por quê? Ah, porque tem que ter alguém ali que fica com o boletim e essa pessoa é a responsável para anotar o nominho delas e depois mandar para o pastor. Isso é comunhão o quê? Estrutural. Vai falir. Porque o dia que a pessoa não puder estar lá, ninguém vai fazer. Certo? E aí o visitante chegando aqui na igreja, o que acontece com ele? Ele vai embora, porque ninguém falou com ele. Irmãos, eu fui visitar uma igreja, não vou dizer onde. Eu fui visitar uma igreja, não foi aqui em Brasília, foi fora do estado. E estava eu, a Diana e as meninas. Uma igreja bonitinha, linda. E assim, né? Eu tenho maior cara de pastor, não tenho? Tenho sim. Eu tenho sim. E aí, nós vivemos em comunhão. Você não precisa pensar igual a mim, não, mas eu tenho cara de pastor. E aí, nós chegamos, o culto tinha começado, as meninas começaram a fazer aquele tumulto normal. A Diana, ó, vou procurar o berçário. Aí eu fico doido, falei, agora é o que eu quero ver como é que vai ser a igreja. Vamos lá. Então eu chego, então ninguém, o povo olha para mim, a última coisa que vai dizer é que eu sou pastor, né? E ainda pastor da presbiteriano, né? E aí, eu cheguei, a Diana foi procurar e eu de olho nela. Quero ver se alguém vai chegar nela com 2 crianças. E ela saiu procurando. Aí ela viu um espelho no templo, e tinha um vidro, e as crianças estavam ali, ela foi, ninguém falou nada, ela chegou e entrou. Eu falei, pontinho negativo, né? Eu fui, sentei, fiquei sentado ouvindo o sermão do pastor. O pastor terminou, impetrou a bênção, eu levantei, me ajeitei, peguei a minha Bíblia, sou crente, hein? Algum irmão pode me dar a mão? Alguém? E fiquei lá parado. O povo passado do meu lado, com licença. Aí eu, com licença, tudo bem, né? Tá certo. O pastor parou, eu parei a uns 4 passos dele. E fiquei paradinho assim. Igual pedinte, né? Tipo assim, me cumprimenta. Eu sou um visitante, me dá um abraço. Eu olhei 2 vezes para o pastor. Quando ele olhou para mim, eu tirei o olho. Ué, não é assim que o visitante faz? Ué, o visitante não fica olhando para você no olho assim, não. Ah, ele olhou para mim, me viu, não. A hora que o visitante viu que você viu ele, tira o olho, faz de conta que não está acontecendo nada. É aí que entra a unção do Espírito Santo, que é aí que você tem que ir atrás dele, porque senão ele vai embora. Fala, esse povo me viu e nem me cumprimentou. É assim. Olhei a segunda, fiquei olhando para ele não veio até mim. Eu falei, que coração duro. Fiquei olhando para ele e ninguém tinha me cumprimentado. Quando ele olhou para mim de novo, eu fiz cara de perdido. E não veio, passou por mim e foi embora. Irmãos, eu entrei no carro, falei para Dia, vamos embora. Nunca mais piso nessa igreja. Igreja presbiteriana, tá, gente? Nunca mais piso nessa igreja. Ela, o que aconteceu? Eu falei, ninguém me cumprimentou. Ela disse assim, deixa de ser carente. Eu falei, carente não.
A carência, quem supre minha carência é você, meu amor. Não tem nada disso, não. Mas nunca mais piso nessa igreja. Como é que o cara... Agora, o cara nunca me viu, nem me viu 2 vezes, nem estendeu a mão para mim. Agora, se eu tivesse chego nele, né? Chego nele assim, disse assim, boa noite, reverendo Gustavo Vila de Brasília. Ia sair fogão, rojão, quer um cafezinho? E não sei o quê. Ia mudar o papo. Ia mudar. É por isso que eu chego nas igrejas e falo, não sou pastor, sou nada. O que você é? Sou Gustavo Vila. Eu quero ver como é que você vai me receber. Você não tem que me receber pelo título, como se o título reverendo fosse alguma coisa. Entendeu? E isso pode estar acontecendo aqui. Acaba o culto, você quer tomar o seu cafezinho, quer ficar conversando com seus amigos. Eu, visitante, ó, nem um cafezinho ele pega, com vergonha de achar que é pago. E vai embora. E vai embora. Ah, mas aí você viu que um irmãozinho da igreja conversou com ele, está tentando inserir ele no processo que Deus está fazendo dentro da igreja. Aí quando você viu que um está fazendo, aí você fala, beleza, pronto, agora já não preciso mais fazer. Eu não preciso mais fazer porque alguém já fez. Não, miserável, vai lá você e faça também. Vai lá você também e faça. Ah, mas isso é tarefa do pastor. Aí eu vou orar por você. Aí o negócio vai complicar mais. Que eu vou orar por você e vou pedir para que Deus dê um presentinho abençoado para você. Nós vamos comer junto, para começar aí. Na sua casa, claro. As pessoas precisam compreender. E as pessoas precisam fazer parte desse processo de verdadeira comunhão e de comunhão orgânica. Intencional e orgânica. Primeiro ponto. Para uma igreja funcionar bem e crescer, ela tem que desenvolver comunhão orgânica e intencional. Segunda revelação bíblica para o seu coração. Para uma igreja crescer e funcionar bem, ela precisa desenvolver o amor fraternal. O povo daquela igreja, eles estavam juntos como igreja, porque se amavam. E não é esse negócio assim, eu amo você. Não. Eu amo você, Deus te abençoe, boa semana. Não, não é isso. Eles diziam mais ou menos assim, eu amo você. Aí o outro dizia, eu também. Aí o outro dizia assim, o que você está precisando? Aí o outro ia falar assim, olha rapaz, eu estou precisando de umas comidas lá em casa. Está precisando? Bora no Pão de Açúcar agora. Está fechado? Nós dá um jeito, meu filho. Amanhã eu levo para você alguma coisa. Meu filho vai para a faculdade e eu não tenho como levar ele amanhã e tal. Não tem? Aí eu levanto mais cedo. A gente fala em amor, mas a gente não se sacrifica em amor. Não existe amor sem sacrifício. Olhe para a cruz e você vai ver o que é amor e sacrifício. Você fala que ama, mas não se sacrifica, você não ama, entendeu? Não fala para mim que você... Não chega para mim e fala assim, pastor, eu amo você. Me ama? Fica segunda-feira com as meninas, 2 à noite, que eu quero ir no cinema com a minha esposa. Pastor, segunda-feira não dá. Não me ama. Terça-feira dá? Não, pastor, não. Quarta-feira. Pastor, estou passando mal aqui, pastor. Quinta-feira, mulher de Deus. Não fale que você me ama, então, se você não pode evidenciar nenhum tipo de sacrifício por mim. Não acontece assim. Chega para sua esposa e diz assim para ela, amorzinho, eu amo você, mas vive em adultério. Você ama a sua esposa?
vivendo em adultério, você ama a sua esposa? Não, você não ama a sua esposa, você ama você, e você está preso às suas próprias concupiscências carnais. A igreja aqui, ela funcionava e ela crescia porque ela desenvolvia amor fraternal, colocando a mão no bolso e abençoando em amor aqueles que tinham necessidade, e estavam sempre juntos, e comiam pão de casa em casa, dividindo o pão e dividindo o que tinham. Isso é amor em sacrifício, e isso aí evidencia para o mundo que tipo de igreja nós somos. Ou nós somos uma igreja estrutural, e aí, igreja estrutural é essa igreja que tem um monte de coisa aí para fazer, um monte de ministério, um monte de coisa, e tranquilo e tal. Ou nós somos uma igreja estrutural, ou nós somos uma igreja relacional. E a igreja relacional é uma igreja que paga o preço em se sacrificar em favor do outro. A igreja estrutural, ela passa por cima das pessoas como um rolo compressor. Por quê? Porque no final do mês tem que cumprir a meta. No final do mês tem que cumprir a meta. Quantos folhetos foram evangélicos? Vocês entregaram? Cumpriu com a meta do acampamento? Se não cumpriu, passa lá na sala do pastor. Isso é estrutural. E eu oro a Deus, Pai, em nome de Jesus, que esta igreja seja uma igreja relacional, e que a partir das relações, estruturas venham a nascer sadias. Não tinha necessitado na igreja. E quando tinha necessitado, o que aconteceu? Chegaram diante dos apóstolos e disseram para eles assim: as viúvas estão deixando de ser supridas, hein? Vocês não estão levando a ceia para as viúvas ali, para os órfãos. Olha, vamos resolver esse problema aí. E os coitados dos apóstolos, igual os pastores de hoje, não dá conta de fazer tudo. Os homens estavam cansados. Olha, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de estudar a palavra, porque eu tenho que pregar para o povo. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Vamos eleger 7 homens de Deus aqui, cheios do Espírito Santo, para ser os diáconos. Pronto, resolveu o problema. Em amor, evidencia o problema, se tem um preço a ser pago, em sacrifício, e busca resolução juntos como igreja. Uma igreja que funciona, uma igreja que cresce. Pronto. As senhoras não poderiam mais ficar reclamando. Por quê? Porque agora tinha os diáconos para cuidar delas. A grande pergunta é: por que o amor é de extrema importância para o funcionamento e crescimento de uma igreja? Porque Jesus parou uma igreja por conta disso, você sabia? A igreja estava indo muito bem, muito bem, muito bem, tinha ministérios, tinha de tudo, igreja perseverante, tinha boa teologia. Aí Jesus olhou para a igreja e falou assim: para tudo, sabe por quê? Porque vocês abandonaram o primeiro amor. Para. Vocês funcionam muito bem enquanto estrutura, mas vocês deixaram de me amar, e se vocês deixam de me amar, vocês não vão se amar. Então, antes de qualquer estrutura, é a relação em amor fraternal. Não adianta você vir aqui nessa igreja, sentar na igreja e não desenvolver comunhão intencional e orgânica. E não adianta você vir nessa igreja, sentar aqui e não desenvolver amor fraternal com as pessoas. Não adianta. E sabe qual é a problemática desse negócio, de você não desenvolver amor fraternal? É porque a igreja, ela pode ter boa teologia, ela pode ter bom ensino, ela pode ter um pessoal que toca bem, variado, e até com gaita. O cara é um gaiteiro. Então, pode ter de tudo, pode ter ar-condicionado, pode ter gente, pode ter um cafezinho lá da Maria José depois do final do culto, pode ter, olha que não tem a bateria hoje, mas está tudo certo. Tem de tudo.
Mas se não tem amor, essa igreja não vai funcionar e não vai crescer. Por que tem igreja que tem boa teologia? Por que tem igreja que tem bom pregador? E por que tem igreja que tem uma boa estrutura e não cresce? Por quê? Responde essa pergunta para mim, enquanto eu tomo mais um pouquinho de água. Por quê? Tem boa teologia, tem bom pregador, tem boa liderança, tem um lugar aconchegante, tem de tudo para crescer, e a bichinha não cresce. O que é que está acontecendo com a igreja? Por que ela não cresce? É porque ela tem de tudo, mas não tem amor. E pode crer, as pessoas não vão ficar aqui se elas não verem amor aqui dentro. O que está faltando nas igrejas hoje não é nem tanto boa teologia e bom pregador e lugar aconchegante. O que está faltando nas igrejas é amor. É amor. Amor sacrificial. Amor que coloca a mão no bolso. Amor que chora. Amor que caminha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta milha. Amor que vai sem pensar em voltar. E não tem jeito. Nós só vamos ser conhecidos como discípulo de Jesus, sabe como? Não é o dia que a gente fizer uma igreja aqui para 500 pessoas. Não é. Nós não vamos ser conhecidos por Jesus porque a gente tem uma cruz bonita que domingo após domingo ela troca de cor. Também não. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus porque simplesmente nós vamos à igreja presbiteriana do Guará. Não. Diz a palavra que nós seremos conhecidos porque nós amamos. Pelo amor. É pelo amor. Eu quero concluir. Uma igreja que funciona bem é uma igreja que cresce. E isso acontece dentro desses dois fatores importantes: comunhão intencional e orgânica e amor fraternal. Eu oro a Deus para que a nossa igreja seja uma igreja que viva essa realidade e que as pessoas possam conhecer o Evangelho e desenvolver a vida cristã delas com base no que Deus tem feito aqui no nosso meio. Que Deus nos abençoe.